Um pulo em Paris. Sexta-feira é dia de dar um pulo em Paris para conversar com o pessoal da Rádio França Internacional. Hoje com a Adriana Moisés. Oi, Adriana, boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, ouvintes da CBN. Vamos falar sobre eleições no Brasil. Pois é, como é que a imprensa francesa está cobrindo a eleição no Brasil? Vamos falar um pouquinho com a Adriana também sobre uma exposição na França sobre Marielle Franco. Vamos começar pelo começo. Quantos brasileiros vão votar em Paris? Olha, Tatiana, eles são 11.030 e poucos brasileiros, como assim nos contou o cônsul do consulado, naturalmente francês, aqui de Paris, que está cuidando dessa votação no próximo domingo. Ele não tinha assim o número exato, deu 11.000 então, e cerca de 11.030 brasileiros que naturalmente transferiram os seus títulos de eleitor aqui para a França há tempo de votar nesta eleição, quer dizer, até o mês de maio de 2018, e também tiveram depois essa transferência registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral. É muito importante destacar que para votar aqui na França, o eleitor deve comparecer então com o seu título e um documento de identidade com a fotografia, carteira de identidade, pode ser o passaporte, mas tem que haver uma fotografia, ou então as autoridades consulares estão pedindo muito aqui que as pessoas baixem aquele aplicativo do e-título, que isso irá facilitar, acelerar bastante a votação, Tatiana. Ela vai acontecer numa sala alugada pelo consulado já há alguns anos, no distrito de número 2 aqui de Paris, uma região bem central. É só um lugar para votar, Adri? É um único lugar, Fernando, em todo o país. Quer dizer, os brasileiros que residem aqui na França e quiserem votar, eles vão ter que fazer a viagem até Paris. São poucos os países na Europa que possuem vários locais de votação. Agora, a gente acredita que pelo número expressivo de brasileiros que existem morando aqui na França, a gente não sabe quantos efetivamente transferiram seus títulos de eleitores, o fato de só existir Paris para votar dificulta bastante as coisas, porque tem muita gente que mora naturalmente em outras cidades, o país é relativamente grande. Como é que a imprensa a imprensa francesa, claro, está acompanhando a eleição por aqui, uma eleição, por razões óbvias, bastante atípica? Olha, nos últimos meses, eu diria que o Brasil teve muito desprestigiado aqui na imprensa francesa. Agora, com a proximidade da eleição, claro que a cobertura cresceu, tanto nos jornais impressos, quanto em sites, nos canais de TV, nas rádios, entrevistas com especialistas, com gente que está aí no Brasil observando todo esse processo. E, na verdade, a imprensa está bastante preocupada com a possibilidade de o candidato Jair Bolsonaro ser eleito na presidência. A principal manchete é a do alto da página, hein? Aquela grande, da edição desse fim de semana do jornal Le Monde, que não é um jornal de esquerda, como dizem e acreditam erroneamente muitos brasileiros, declara que a extrema-direita está às portas do poder no Brasil. Esse jornal apresenta 3 páginas de análise, reportagens em várias cidades do país e conclui que o candidato do PSL, nostálgico da ditadura, lidera as pesquisas por ter conseguido o apoio das igrejas evangélicas, cada vez mais influentes no Brasil, também dos grandes proprietários de terras, que são detentores do agronegócio, e o empresariado, que quer tirar proveito das medidas aí ultraliberais que o economista Paulo Guedes estuda aplicar, isso segundo informa o jornal Le Monde. Também, naturalmente, a imprensa aqui evoca a questão da sedução
que o discurso virulento de Jair Bolsonaro contra criminosos, a sedução que isso exerceu sobre a classe média, bastante desgastada, cansada de violência e aí de vários anos de escândalos de corrupção, esse assunto da corrupção, claro que influiu para o Jair Bolsonaro estar se apresentando nessa eleição e estar liderando as pesquisas. Agora, a imprensa francesa é bastante crítica. Aqui na Europa o pessoal não gosta de candidato de extrema-direita, não gosta de discurso virulento. Eles têm uma história marcada por guerras por causa disso. Então, o tipo de comportamento que o Jair Bolsonaro tem publicamente é muito chocante para os franceses. Não importa a tendência, que tendência de jornal. E para a própria população, nós brasileiros temos sido questionados aqui como é possível que o Brasil esteja dando uma guinada nessa direção. Eles se perguntam se não existiam candidatos aí mais moderados, alguma coisa menos virulenta para encarar a direção de um país. Não dá para dizer que é uma visão partidária, não é isso. É que o grau de virulência do Bolsonaro é muito chocante. Aqui o debate é mais civilizado, a gente tem partidos de extrema-direita, nos países europeus, temos inclusive governando aí em vários países da Europa, mas muito longe dessa linguagem tosca, grosseira e inadmissível. E eu queria destacar até que tem uma coisa que é proibida aqui na Europa e que dá pena de prisão, que é revisionismo da história do país. Então, eles citam isso nas matérias. Só repete qual é o jornal mesmo que está citando tudo isso que você está nos contando? São muitos. São muitos? Todos os jornais hoje franceses trazem o Brasil nas manchetes. Todos, sem exceção. É capa do jornal Libération, é capa do jornal Le Monde, é matéria de capa do jornal Les Echos, o maior diário econômico aqui da França, é capa do jornal La Croix, um jornal de tendência católica, é capa de muitos jornais aqui na França e acredito, eu não tive tempo de ler toda a imprensa europeia, mas acredito que deve estar na capa, esse assunto na capa de vários jornais aqui na Europa. Como eu disse, não se vinha cobrindo o Brasil nos últimos meses. Então, foi com a chegada da campanha eleitoral mesmo, a abertura da campanha eleitoral e esse crescimento muito importante do candidato da extrema-direita, que a imprensa aqui passou, então, a dar mais atenção ao Brasil e agora, naturalmente, está bastante preocupada com essa possibilidade, Fernando. Tá certo. E agora sobre a exposição sobre Marielle Franco. É num metrô, é isso? É no metrô de uma cidade do oeste da França, na cidade de Rennes. É uma grande cidade do oeste da França, cidade bonita, universitária, muito interessante. A exposição é de um fotojornalista, um fotógrafo francês que estava aí, viveu ele tentou a vida no Brasil, como ele disse, o Guy Pichard, e ele já fez várias fotos sobre o país, viajou o país, e estava, por coincidência, no Rio de Janeiro, no momento do assassinato da Marielle Franco, e ele foi para a Cinelândia com o aparelho de foto dele e registrou a imagem, a consternação da população do Rio naquele momento ali na Cinelândia, diante do velório, né, na Câmara de Vereadores do Rio. Ele expõe 8 fotos atualmente, então, desses brasileiros desesperados, né, e absolutamente consternados diante do assassinato da Marielle Franco. Essa exposição vai do dia 1º, já começou dia 1º, vai até o 28 de outubro, vai rodar outras cidades francesas, e eu conversei com o Guy Pichard agora há pouco, e ele disse que ficou realmente muito impressionado com outro fato da campanha essa semana, o fato de 2 candidatos do PSL aí às eleições
de deputado estadual e deputado federal terem exibido uma foto quebrando ao meio a placa em homenagem a Marielle Franco. Ele acha que a exposição dele ganha uma nova dimensão a partir de tudo isso que está acontecendo no Brasil. Tá certo. Obrigado, então, Adriana Moisés. Bom final de semana, bom voto no domingo e até a semana que vem. Bom weekend. Obrigada. Bom weekend para vocês aí no Brasil também. Segundo o Datafolha, a democracia é a melhor forma de governo para 69% dos brasileiros. A pesquisa foi divulgada ontem, avaliou a opinião dos brasileiros sobre a melhor forma de governo. Democracia, ditadura ou tanto faz. 69% dos brasileiros acreditam que a democracia é sempre melhor do que qualquer outra forma de governo. A parte ruim é que 12% acham que a ditadura é melhor em certas circunstâncias. E para 13%, tanto faz se o governo é uma democracia ou uma ditadura. Outra notícia boa dessa medição do Datafolha: o índice de apoio à democracia, de acordo com a pesquisa, é o maior desde 1989. Segundo o Datafolha, a democracia é a melhor forma de governo para 69% dos brasileiros. A pesquisa foi divulgada ontem, avaliou a opinião dos brasileiros sobre a melhor forma de governo. Democracia, ditadura ou tanto faz. 69% dos brasileiros acreditam que a democracia é sempre melhor do que qualquer outra forma de governo. A parte ruim é que 12% acham que a ditadura é melhor em certas circunstâncias. E para 13%, tanto faz se o governo é uma democracia ou uma ditadura. Outra notícia boa dessa medição do Datafolha: o índice de apoio à democracia, de acordo com a pesquisa, é o maior desde 1989. Geraldo eu vou, Geraldo eu vou, vou de coragem, vida limpa eu vou. Geraldo eu vou, Geraldo eu vou, homem de paz, firme trabalhador. Geraldo eu vou, Geraldo eu vou, vou de família com respeito eu vou. Geraldo eu vou, Geraldo eu vou, a vida inteira ele se preparou. Geraldo eu vou, Geraldo eu vou. Alice, Sofia, Carolina, Heloísa, Fernanda, Marcela, Letícia, Maria. Somos muitas. Somos 106 milhões de brasileiras. E mesmo sendo 51% da população, somos apenas 13 senadoras e 54 deputadas federais, de todos os partidos. No Congresso Nacional, somos 11% do total. E esse deveria ser o lugar para ouvirmos a voz de todos e todas. Alguma coisa está errada. Nós, do PSDB Mulher, queremos um Brasil mais igualitário, com menos diferenças, com mais respeito, com mais espaço para tratar dos problemas que interessam às mulheres. Todos os problemas. Mesmo sendo poucas, nós, mulheres do PSDB, fazemos a diferença, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Comunidade Solidária, Secretaria da Mulher da Câmara, primeiro Ministério da Mulher. Agora, em 2018, queremos fazer mais. Queremos ser o partido com o maior número de mulheres eleitas para participar da vida política do país. Porque o lugar da mulher é na política. É empreendendo, é recebendo salários iguais, é cuidando, é cumprindo as leis. É no comando, é se colocando no lugar dos outros, é trabalhando por um futuro melhor. Afinal, lugar de mulher é onde ela bem quiser. PSDB Mulher.